Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, apresentando Jornal de Saúde informativo e comparado. Aqui, Marcelo Santos, com vocês aqui nas principais notícias do dia 27, não é? 27 de março de 2018, hora certa, 7h56 na capital Belo Horizontina, cheia de sol, né? Já estamos no outono, né? E o clima está mais para verão, apesar que o vento já em alguns estados brasileiros apresentam sim a queda da temperatura, né? Aqui em Belo Horizonte o que mais se manifesta mesmo é a temperatura mais fria à noite, né? E ventos pelo dia. Olha só, na TV ontem o ministro, né, o juiz da Operação Lava Jato, da 13ª Vara de Curitiba, né, de Paraná, que julgou Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, no Roda Viva, Moro elogia a ministra e diz que essa ministra poderá decidir sobre habeas corpus de Lula, né? Ele fala da Rosa Weber, né? Ou Weber, cujo voto é considerado crucial na decisão sobre conceder ou não habeas corpus ao ex-presidente Lula em sessão marcada para 4 de abril. Vocês sabem que Lula estava sendo numa sessão que adentrou à noite, né? E os ministros ficaram cansados, os juízes do Supremo Tribunal Federal, e alegando esse esforço físico, suspenderam e consideraram que pela suspensão até o dia 4 de abril, quando eles retornam e fazem a votação definitiva, Lula não poderia ser preso, visto que ontem, na 4ª turma federal, que rejulgou, né, os apelos de Lula em segunda instância federal e decidiram por mais 3 anos, né, deram de 9,6 meses, 9 anos e 6 meses de detenção para 12 anos e 1 mês e referendaram tudo, não é? Apesar que ainda tem subterfúgios, mas todos eles podem ser negados pela segunda instância federal. Vale dizer que esses apelos, né, esses embargos que os advogados de Lula têm, são meramente para tumultuar, para ganhar tempo para que Lula não vá preso, né? Tem também um que pode contestar a Constituição, mas no caso de Lula, né, pelas provas que eles insistem em falar que não existem, mas tem desde depoimentos, muitos de delações premiadas, muitos de pessoas que conviviam com eles, né, o zelador, porteiro, faxineira, né, tem uma série de pessoas chaves que apontam, né, a presença tanto da esposa, de filhos, de Lula no triplex do Guarujá. Não tem escritura, isso é verdade, ninguém pode mudar, não tem escritura definitiva em nome de Lula, de Dona Marisa, de ninguém da família. Mas tem sim uma proposta de compra de 50 mil reais quando era cooperativa do Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo. Isso é inegável. É inegável que havia essa reserva. Não nas proporções que é hoje esse triplex, todo reformado, né, com armário embutido, a cozinha e etc. E tal. Então, o valor, vamos dizer assim, quase o valor, né, que na época triplicou, quadriplicou ou decuplicou, né, vamos dizer assim, porque hoje vale aí, coisa aí está sendo leiloado, né, de 2 milhões, uma coisa nesse nível
que é, né, um absurdo no Brasil os imóveis, né, estarem tão caros, ao ponto que também elevam o valor, incompatível com o ganho com a renda do brasileiro, né, para os aluguéis, ok? E também isso é uma causa específica, não é? Que pode ser analisada para ser comprovada cientificamente, a ganância das prefeituras, dos governos, né? Em relação ao IPTU, porque imóvel caro, local nobre, não é? Ou classe média alta, o IPTU tende a ser classificado alto, caro, e isso encarece, supervaloriza o imóvel, né? E encarece os aluguéis. O que nós temos aí hoje, né? Um grande contingente, um grande número de pessoas sem casas, né? Moradores literalmente de rua, e temos até o movimento dos trabalhadores sem teto, né? O MTST, que está crescendo e cresce dia a dia, tanto que atualmente o seu presidente, o Guilherme Boulos, será candidato à presidência da República pelo PSOL. Não é? Não vou nem citar aí nada, o partido de quem é, porque tem uns trogloditas, né? O cara é muito bem sucedido na música, esse Luciano, né? Zezé de Camargo e Luciano, mas na política ele abre a boca, toda vez que ele abre a boca, ele fala asneira. É asneira mesmo. Por que é asneira? Porque depois ele vem falar a mesma coisa e pedir desculpas, né, para a sociedade. Hoje o Zezé de Camargo, nem conseguindo cantar direito, ele consegue, né? Problemas vocais, excesso de shows, né? Os shows dele devem ser horríveis, né? Deve ser naqueles de playback mesmo, com a plateia sendo enganada, não é? Esse aí é o público dele, da música, não é? A música dele não conseguiu dar casa, não conseguiu, né, para o povo, para o ouvinte dele, para o fã dele, né? Emprego, salário condizente, não é? Então, a política e a música dele na política não vai transformar nada também não. Então, às vezes, se ele não pode falar algo que vai construir, melhor ele ficar calado, não é mesmo? Do que destruir. Depois vem para os sites aí de notícias, vai em programa de televisão, né? E pede desculpas. Ele é cidadão, ele tem direito de colocar a opinião dele. Tem. Como tem direito também, nós temos direito também de não ouvir. E principalmente, ele tem que se colocar no lugar de uma pessoa pública, né? De uma pessoa que o que ele fala, né, é muito importante, repercute muito, né? Como por exemplo Wagner, que ou foi obrigado ou apoiou espontaneamente o nazismo, né? Na época que cresceu lá o Adolf Hitler. Ele é cobrado, um excelente músico, não é? Clássico, pianista, tem composições que até hoje são executadas, uma sumidade na música de sua época, o melhor. Só que politicamente, né, mal informado, ou foi obrigado a aderir ao nazismo. Falar nisso, eu estou até aqui com uma matéria, né? Uma senhora de 86 anos, sobrevivente do Holocausto, né? O Holocausto, quem não sabe, foi um concentração na Segunda Guerra Mundial, onde tinham câmaras de gás e mataram mais de
6 milhões de judeus, né? Principalmente o Hitler se apoderou da fortuna dos judeus alemães e dos judeus de todos os países que ele invadiu, né? Ele começou a invadir todos os países perto da Alemanha, né? Áustria, Bélgica, França, com a Itália ele fez uma aliança com o Japão também. Todos esses países aí, a Polônia, Hungria, né? Esses países perto da Alemanha, todos foram invadidos e os judeus, principalmente os ricos, eram saqueados pelo exército alemão, nazista, não é? Ficavam pobres, tem fortunas e fortunas até hoje sendo resgatado aí pelas famílias judias, né? E essa senhora, ela foi morta, não é? Aos 85 anos. Ela foi encontrada em seu apartamento em Paris nessa última sexta-feira e esfaqueada, não é? E depois queimada, carbonizada, né? Ela chamava Mireille né? Cano, Mireille Cano. Olha só, né? Muita coincidência até com a vereadora assassinada quarta-feira passada, né? Retrasada aí, umas 3 semanas atrás, né? A vereadora do PSOL, né? Que Marielle Franco, ela é Mirelle, né? Eu não sei falar no francês, tem uma pronúncia mais elegante, né? Mireille, o que dá pra gente ler aqui, né? Que seria mais ou menos assim, Mireille Cano, né? Encontrada no seu apartamento, 11º andar, morta a facadas, gente, a facadas. Uma das suas netas, não, a sua neta acusou um vizinho muçulmano como autor do crime, tá? Eu tô falando nazismo, quando eu falo em nazismo, talvez o jovem, né, até de 20 anos, tal, não tenha informações sobre o que é o nazismo. Nazismo foi um movimento na Alemanha, liderado pelo Adolf Hitler, que era um renegado lá do seu país, né, um artista plástico muito duvidoso, né, um frustrado mesmo na vida. Entrou para a política e foi ganhando espaço no Partido Nacional Alemão, não é? E acabou sendo eleito chanceler da Alemanha. E a partir desse momento ele começa a elaborar um plano de conquista do mundo, não é? E em cima disso ele firmou teses do arianismo, ou seja, todos os alemães e todos os países, né, que eles invadissem iam ter que seguir essas normas, né, do arianismo. Pessoas tinham que nascer com olhos azuis, os cabelos lisos, brancos, não é? Dentro de um padrão. Também era antissemita, né? Não admitiam em sua sociedade, na sua cultura, os judeus ou a sua religião, o judaísmo. Tinha essa política expansionista, né, de produzir guerra e muitas outras informações, não é, que daria para você pintar esse quadro de terror, de morticínio que foi a Segunda Guerra Mundial, iniciada, não é, pelas mãos de Adolf Hitler e seus generais e todos os seus seguidores e seu exército, né? Seus tanques de guerra, a sua aviação mortífera, não é? E o mundo ficou prestando atenção, né? Porque ele tinha um outro ódio muito grande e lutou contra o comunismo, né? Invadiu a União Soviética, e começou, depois que entrou Estados Unidos
na guerra, atacado enfurrado pelo Japão, começou a ser atacado por vários países também, né? Como Estados Unidos, União Soviética ou a Rússia. Brasil também entrou, né? França, que já estava dominada pelo nazismo, e muitos outros países que lutaram. Para você ter uma ideia, Londres foi quase que totalmente destruída. Londres tem imagens, como Berlim também, né? Depois que os aliados entraram, que se assemelham à Síria, né? Que o Bashar al-Assad está destruindo. Já destruiu, né? Com o que eu chamo que é o herdeiro do Hitler, né? Que é o Vladimir Putin, porque ele usa os mesmos métodos do Hitler, de anexar países, de não respeitar fronteiras, e é belicoso, né? A ideia dele é guerra e guerra por guerra, que ele sempre seja o vencedor. Pode custar a vida de crianças, de idosos, de mulheres, de qualquer pessoa que for, né? Civis, porque o civil não vai para a guerra, né? Entre aspas. O que vai são seus filhos que viram soldados, que ganham, que vão defender a pátria, né? Nessa absurdo que ainda existe, né? A pátria que tem que nos defender, né? Porque não é nós com nossa vida que temos que defender a pátria. A pátria, na verdade, não existe, né? É um sentimento apenas, não é? Aí você entra numa guerra como a do Bashar al-Assad, ou numa guerra como a do Hitler, para defender a pátria. Ué, é meio esquisito, né? Nação, pátria, não é? Território, tudo isso é para se ter um país, não é? Mas isso não é motivo de eu ter que doar minha vida, né? Para isso, não é mesmo? É claro que eu vou defender o meu país, vou defender minha casa, vou defender minha esposa, meus filhos, obviamente, não é? É o direito que todo mundo tem de defender a própria vida. Mas agora essa construção cívica, né, moral e cívica, de pátria, de bandeira, de nação, território e tal. Território, o que é nosso? Não é? Território. O território para ter uma grande nação. Uma grande nação, mas o que é nosso? O trabalhador, o pobre? Nada. Tudo é do Estado e tudo é dos bilionários, né? Dos latifundiários. Se queremos ter uma casa, pagamos a vida toda. Se queremos ter um terreno, temos que comprar desses latifúndios, desses homens ricos, não é? Que tomam conta, ninguém sabe, não é? Como eles conseguiram isso, né? Escrituras definitivas, cartorializadas, não é? Se tornam donos de todas as terras onde o ser humano pensa em construir o seu casebrezinho para, não é? Se ver livre das intempéries. Então, como é que depois, na hora que um louco, como Hitler, como esse Vladimir Putin, como esse Bashar al-Assad e muitos outros, como aquele cara lá que matou 100 mil pessoas, os curdos, né? Lá do Iraque, o Saddam Hussein, né? Decide fazer uma guerra, todo mundo tem que ir igual, né, robozinho para o campo de batalha. Errado. Revolução do Viagra completa 20 anos com mais de 65 milhões de prescrições. Olha aí, ó. Quem estava assim meio desanimado, virando pro canto, né, dando bumbum pra patroa, agora não tem desculpa, né? Ou ele tem filial, ou não gosta do negócio, porque depois do Viagra, filho, não tem mais desculpa, né? Há 20 anos, uma pequena pílula azul em forma de losango virava uma verdadeira sensação. O Viagra permitiu que milhões de homens voltassem a ter relações sexuais e expôs ao mundo a questão da impotência sexual, um grande tabu. Essa pílula azul aí, desculpe até eu ter usado o nome do Viagra, mas é que está aí no texto, e ele que está comemorando,
ele tem um grande problema. Quem gosta de fazer uso da bebida alcoólica, né? Tem tabus aí, tem cara que gosta de tomar um conhaque e tal, até mesmo essa bebida aí com base do catuaba aí, né? E o Viagra ele perde o efeito, hein? Com a bebida alcoólica. Agora tem outros aí que com bebida alcoólica também funciona, né? É a outra geração. E existem falsificações, precisa ter muito cuidado, né? Que são vendidos, tem uns genéricos também por aí, não é? E desde importados ou não, mas são vendidos. Então tome muito cuidado com a sua saúde. O melhor mesmo de tudo isso é você, não é? Ter um bom médico de sua confiança, em consulta com ele, pedir orientação, né, marcas, nomes que você possa tomar e até mesmo depois um acompanhamento e evolução se você quer melhorar sua performance ou está com algum problema realmente. Então, não tome de automedicação, que às vezes dá problema. Outro item também, não é pesquisa, é apenas chamar atenção, um jovem, veja só, um jovem, isso também está numa outra grande questão que eu vou falar daqui a pouco. O jovem, ele está entre 18 e 25 anos, vamos dizer assim, ele está na sua produção no ápice da sua testosterona, que é o hormônio que produz espermatozoide e também ajuda em várias outras coisas, né? Desde crescimento de cabelo, disposição, coração, enfim, é um hormônio principal do homem. Como tem o hormônio da mulher, né? A progesterona, o estradiol, umas coisas assim, tem o do homem. E esse é o principal. Da voz, né, mais grave. Então, o que acontece? Não precisaria de tomar Viagra. Muitos jovens tomam a pílula azul para melhorar o performance, né? Ficar 2 horas lá, né? Bobagem, bobagem. Tem no meio da ciência que trata da urologia, sexologia, o priapismo, né? O que é o priapismo? São ereções onde a pessoa, isso dá mesmo até sem se tomar nada, hein, gente? Ereções intermitentes na pessoa que pode durar de 3, 4 horas ou mais. E precisa de socorro médico hábil para fazer uma pequena, não seria cirurgia, né? O nome é até muito grave, mas tem que fazer um pequeno corte na base do pênis para sair um pouco do sangue e essa ereção acabar, né? Depois, claro, vai ter o curativo, tudo, né? Se não ocorrer isso, a pessoa corre o risco de dar algum problema no pênis e até mesmo a sua perda de função e até mesmo em casos muito, mas muitos daí são coisas raras, não é? De ter que amputar o pênis por causa do priapismo, não é? Pode também fazer como se diz, um efeito adverso com a testosterona, né? Entra a droga da pílula azul, testosterona alta, né? Pode desincompatibilizá-los, né? Uma com a outra lá. Então não é vantagem para um jovem tomar Viagra, tomar a pílula azul. Outra coisa, o adulto, né? A partir dos 25 anos, segundo os geriatras, já devem começar a tratar da saúde, né? Começa a perder energia, às vezes começa a cair o cabelo, várias coisas, né? Os ossos podem enfraquecer. Então, a partir dos 25 anos, quando chega aos 45, 50 anos, dependendo da saúde da pessoa, é preciso fazer exame
e ver a taxa, não é, da testosterona. Se estiver baixa, recomenda-se a reposição sintética da testosterona no organismo humano. Por que isso? Porque assim a pessoa vai ter mais disposição, a massa muscular melhora, ossos, né? E o desempenho sexual, o apetite sexual, né? Dentro de proporções razoáveis, né? Normais, ok? Então, e há pouco tempo, dois grandes médicos e cientistas do mundo, prêmio Nobel, tinha uma teoria, desenvolveu uma teoria que o câncer de próstata tinha aumentado devido à reposição hormonal da testosterona. E veio um outro médico, o desmentiu através de testes também, não é? Não foi só de que eu quero, vou lá subir, pegou o microfone e vou derrubar essa tese. Nada disso, né? Justamente falando isso, que se a testosterona provocasse realmente câncer, os jovens, né, que estão na sua capacidade aí plena, né, de 18, 20, 21, até 24, 25 anos, seriam os candidatos, né, e o maior número de cânceres de próstata do planeta. E sabemos que o câncer de próstata ele ocorre mais, né, aumentou mais porque a taxa de sobrevida do homem também aumentou, né, e ele incide mais. Parece que o grande número de câncer de próstata está aí na população de homens na faixa etária dos 75, 80, 85 anos, né? Então, os homens não precisam se desesperar, né? Antes de se entregar aí a pílula azul, né, a remédios que você toma aí indiscriminadamente, por mais baratos em conta que eles sejam, procure o seu médico, faça o exame, faça a reposição, que você só tem a ganhar. Porque a testosterona, como eu falei e vou repetir, ela incide na queda do cabelo, na massa óssea, né? Não vai te dar aquela debilidade do osso trincar, né? A osteoporose, a massa muscular, né? Aquela flacidez que o seu músculo começa a cair, né? Ficar pelancudo, como fala popularmente, né? E o seu sono, né? O seu apetite sexual, essas coisas todas vão melhorar aí para você, né? Tem uma estimativa aqui no Enge Plus, 10 horas atrás, que prevê 500 novos casos de câncer de colo de útero em Santa Catarina somente, né? Colo de útero tem o exame Papa Nicolau. As mulheres, né, modernas de um tempo para cá começaram a se submeter a esses exames. Tem médicos que pedem, dependendo às vezes do quadro clínico da mulher, que ela faça o exame preventivo de 6 em 6 meses, né? É um exame que é igual ao toque retal também, que o homem deve fazer de ano em ano, né? Na próstata, onde o médico tem que colocar com a luva cirúrgica, tudo, né? O dedo e examinar a próstata para ver se tem alguma dor, ou se ele pega algum nódulo, né? A mulher, o Papa Nicolau é isso aí, faz um esfregaço, né, de uma tintura lá, de iodo radioativo, e com aparelhos e tudo, vai analisar o colo do útero da mulher e ver se tem alguma suspeita, né, alguma calosidade, algum fungo, né, leitosidade, alguma coisa que possa referir, que tenha já fotos, né, que tenha estudos em relação ao câncer. Com isso, novos exames são feitos, né, para constatar realmente sobre esse câncer de colo de útero e a mulher a ser tratada. Isso é muito importante, gente, a mulher se submeter a isso, é ruim, a mulher não gosta também, né? Muitas vão com os maridos nos consultórios de médicos, né? Preferem as mulheres para tratá-las e tudo,
porque é desconfortável realmente. Apesar que tem uma cadeira, às vezes a mulher nem vê o rosto do médico, nem o médico da mulher, né? Tudo ali muito. Tem uma enfermeira que é obrigatório hoje estar dentro da sala também acompanhando o exame e assessorando o médico, né? Quando masculino, até feminino também, né? Então, a importância é o diagnóstico precoce, o diagnóstico antes que a doença tenha criado algum tipo de manifestação mais profunda, né? Então, é bom as mulheres, recomendável, os homens fazer o toque retal de ano em ano, as mulheres, principalmente as que têm casuísticas, né, casos na família, próximo, né, de câncer de colo de útero, fazer o exame Papa Nicolau de 6 em 6 meses ou também de ano em ano. A mulher gosta, né, precisa, se sente bem, tem muita mulher que se sente bem de ir regularmente ao ginecologista, né, por causa de uma candidíase, por causa de vários probleminhas, e ela vai se tratando, sempre tendo uma saúde vaginal, né, e sexual boa, né, como deveria ser. Campanha de vacinação, outra polêmica aí, contra a gripe começa em abril. Você que tem aí vamos dizer aí, gripou 3, 4, 5 vezes, 6 vezes durante o ano passado, né? E já está aí com 60 anos, se quiser, você pode aí ir ao posto de saúde e participar aí da campanha de vacinação contra a gripe que é feita, parece que é de todos os anos, né? O efeito da vacina, que segundo alguns, que permite uma imunização de 2 anos, mas as campanhas são feitas anual, né? São anuais. Mas tem muitas pessoas que são contra a vacinação da gripe, porque fala que a gripe é uma manifestação do corpo, né? Que às vezes não nos alimentamos bem, trabalhamos em excesso, não dormimos bem, não é? E estamos com todos os requisitos, não é, para ter um colapso. E aí vem a gripe e fala, ó, dá uma paradinha aí, filhinho, que senão a máquina vai, né, pro chão, né, vai pro saco. Aí você diminui um pouco a carga de horário de trabalho, né, não leva mais trabalho para casa, nem faz hora extra, começa a se alimentar melhor, todas as refeições do dia, né, com frutas, legumes, né, nutritivos, 8 horas de sono, um lazerzinho junto com os filhos, com a família e tal, né? Aí você melhora de novo, fica aí de molho aqueles 3 dias, né? Então, meio choramínguas, né? Mas depois melhora. Mas tem aqueles que não, né? Toma vacina, fica imunizado por 2 anos e se dane aí, né, os cuidados que se precisa ter aí, né, com a saúde. 2 argentinos morrem por febre amarela, isso mesmo, não era pra gente falar assim, né? Mas o que eu estou falando desse jeito, chamando, alarmando, é que eles visitaram o Brasil, né? No Globo.com, uma notícia que eu li ontem, só estou lendo hoje, que tem muitas notícias falsas, né? E os argentinos estão aí por causa da Copa e tudo mais, né? Peitando o Brasil novamente, como eles sempre fizeram, né? Dizendo que no futebol argentino é muito melhor, revelou muito mais craques do que o futebol brasileiro, né? É brincadeira. Apesar que o Messi está aí, né? O Messi é 3 vezes melhor jogador do mundo, né? Mas tem o Cristiano Ronaldo que já foi 5, né? O Neymar aí que se contundiu. Fred também se contundiu esse fim de semana, gente, muito feio. Ele está com contusão, parece que nos 2 joelhos, né? E segundo notícias, né? Pode ser que mude ainda, não é notícia oficial dos médicos, né? Ele deve ficar afastado do futebol este ano,
todo, não joga mais, né? São 8 meses afastado, deve sofrer cirurgia para recuperar aí dessas contusões, né? Ele que reestreava no Cruzeiro, voltava de uma contusão, né? Onde ele estava bom e fazia sua volta, né? Ao futebol mineiro aí no final do campeonato mineiro contra o Tupi, e num choque com outro zagueiro, sem a maldade, né? Como está aí acontecendo no futebol aí, até mesmo suspensões de 6 meses, né? Por contusões, quando há deslealdade de colegas aí em disputa de bolas. Gente, muito obrigado, saúde e paz. Até amanhã, fique aí com a nossa programação musical.